Olá a todos, espero que todos estejam bem. Eu sou Hernani Viriati Melo, docente do ProfPT desde 2017 e do IFTM desde 2009. Pertenço a dois grupos de pesquisa no meu campus, o MID e o JET, e essa apresentação é sobre o Observatório ProfPT, um dos grandes projetos que a gente tem dentro do grupo de pesquisa MID. Bom, resumindo aqui o que eu vou falar hoje, eu vou falar um pouquinho da motivação, né? Por que surgiu o Observatório ProfPT, como é realizado o desenvolvimento dessa ferramenta, né? A equipe, os pilares do observatório, os desafios e os trabalhos futuros e as dúvidas mais frequentes que a gente tem sobre essa ferramenta. Bom, por que surgiu a ideia de criar o observatório? Quando eu fui coordenador local do ProfPT, eu fui durante um ano e meio mais ou menos, tá? Eu fui coordenador substituto. E a primeira participação que eu tive como coordenador em seminário de alinhamento foi em Florianópolis, em 2018. E eu percebi nas reuniões de coordenação que existia necessidade de organizar as informações relacionadas ao próprio PT, né? Nós estávamos discutindo o regulamento sobre credenciamento, descredenciamento docente, e eu percebi que as ações, a gente não tinha dados suficientes para tomar decisões importantes relacionadas ao programa, né? Por exemplo, se a gente colocasse uma regra dentro do regulamento, quantos docentes estariam fora ou qual a dificuldade que a gente teria em colocar aquela regra naquele regulamento. Então, percebendo essa necessidade, eu voltei para o meu campus depois dessa reunião e comecei a elaborar uma proposta de como que a gente poderia fazer um diagnóstico, né, do perfil docente, né, do ProfEPT, tá? E o que aconteceu? Em outubro de 2018, eu tenho uma disciplina do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e eu costumo levar projetos para esses alunos, projetos que a gente, problemas reais para eles resolverem, né? E a gente junta, a gente tenta resolver aquele problema, tá? E o observatório foi um deles, né? Então eu levei esse problema para a turma e falei, olha, a gente precisa resolver, né? E durante essa disciplina, até a foto aqui na apresentação, a gente reuniu num sábado, almoçamos juntos, foi bem bacana. Aí nasceu, digamos assim, o observatório, tá? Porque a gente decidiu como é que seria a infraestrutura, as tecnologias que a gente ia usar, o layout, etc, tá? Pois bem, em março de 2019, a gente teve uma nova reunião de alinhamento da coordenação lá no Rio de Janeiro e eu levei, né, para a coordenação um protótipo, né, do que seria o Observatório ProfEPT. E até então, o observatório ele tinha essa funcionalidade apenas de diagnóstico, né, de mostrar o perfil docente, qual que é a sua produção científica, quais são os temas de pesquisa mais pesquisados por esse grupo de pesquisa, tá? Para a gente entender o corpo docente desse grande programa de mestrado. E a coordenação acolheu o projeto, né, gostou bastante, e em março de 2019 também, a gente criou o grupo, né, o núcleo de autoavaliação e planejamento estratégico. Então aí nasceu o NAP também, né? E a ideia, desde 2019, é que a autoavaliação fosse executada dentro do observatório, né, ProfEPT. Pois bem, passou aí alguns meses, em maio de 2019, a gente teve um momento muito importante também do observatório, que a gente conseguiu, juntamente com a direção, tudo, um servidor, né, próprio para o MID, tá? Que a gente colocasse os nossos projetos nesse servidor. A gente conseguiu também fazer algumas novas funcionalidades, né, que é a gestão de disciplinas eletivas, né, e gestão de usuários. Até o momento a gente não tinha usuários, né? Quando eu falo em usuários é a necessidade de autenticação no sistema, né? Então a gente não tinha até então. Então,
Em maio de 2019, a gente teve grandes mudanças aí no observatório, tá? E foi um trabalho muito extenso, porque a gente teve até que fazer um regimento sobre responsabilidade de informações que a gente está colocando no servidor, né? A gente tem que assinar um termo de responsabilidade quando a gente tem um novo projeto disponível no servidor do MIDI. Então a gente teve que fazer várias coisas assim para dar certo o observatório dentro desse servidor MIDI, tá? A gente teve que fazer tudo, desde configuração, planejamento de segurança, tudo. Hoje a gente preocupa muito com segurança, tá? A gente tem um firewall, né, muito bem configurado, né, pela TI do nosso campus, tá? Pois bem, em janeiro de 2020, a gente percebeu a necessidade de uma mudança no layout e uma mudança também na autenticação, tá? A gente, em novembro de 2019, mais ou menos, surgiu uma nova biblioteca muito mais segura de autenticação. A gente resolveu aderir a essa nova biblioteca e um novo layout que fosse mais inclusivo. A gente conseguiu colocar o VLibras, né, que a gente colocou nessa nova versão, tá? E a gente também atualizou como que a gente faz o cálculo, digamos assim, de produção científica. Por quê? Lá em 2019, no Seminário de Alinhamento do Rio de Janeiro, a gente fez essa importação dos dados do Lattes, a gente fez de forma manual, né? Ou seja, os meus alunos de iniciação científica fizeram o download de todos os currículos dos docentes do ProfPT para a gente fazer os indicadores de produção científica, tá? Lá, eu esqueci de comentar, em maio de 2019, mais ou menos, a gente procurou a reitoria e a gente conseguiu uma autorização do CNPq para a gente pegar isso automaticamente, tá? Então, lá em janeiro de 2020 também a gente conseguiu, né, conseguiu obter os currículos dos docentes automaticamente, tá? Essa foi um ganho também para a ferramenta. Em maio agora de 2020, o que que a gente teve? A gente teve a parte de resultados, né, implementada, a gente teve a parte de autoavaliação e agora que a gente encaminhou o pedido de registro do Observatório ProfPT junto ao INPE. Pois bem, como é que funciona o desenvolvimento do observatório, tá? Primeiramente, eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que o observatório hoje, ele não importa nada do Sucupira, tá? Ele apenas importa dados do Lattes, ok? E o periódicos CAPES, só, tá? A primeira versão, né, do observatório lá em 2019, eu cheguei a importar os dados de docentes e discentes do Sucupira, mas isso ficou inviável, vou explicar mais para frente. Tá? Então, só para deixar claro, a gente não importa dados do Sucupira, nem do Educaps, apenas do Lattes, ok? Pois bem, como é que funciona o observatório? O desenvolvimento. Eu trabalho, né, nas minhas disciplinas, algumas das minhas disciplinas, eu trabalho projetos reais com os alunos, né? Então, o que que acontece? Eu levo algumas demandas para esses alunos, a gente discute em sala de aula, eles ficam muito entusiasmados. Por quê? Porque é um projeto que depois do empenho deles, eles vão ver o resultado lá na frente, as pessoas usando e tudo, isso deixa eles muito motivados, né? E alguns trabalhos eu levei para eles. Um exemplo é a parte de, eu vou mostrar para vocês aqui, é a parte de indicadores da localidade, né, onde que os alunos residem, né, as suas cidades. Então, este indicador aqui, a gente fez, né, em sala de aula, né? Depois, lógico, a gente trabalha com protótipo em sala de aula, depois eu adiciono isso no observatório, tá? Então, esse foi um exemplo aqui, tá?
A gente tem também grupo de estudo, né? Então eu tenho, junto com os alunos, um grupo de estudo que a gente estuda novas ferramentas, novas bibliotecas, a gente discute novas soluções de alguns problemas e esse grupo de estudo, no caso, ajuda bastante também o observatório. Eu tenho projetos de pesquisa, tá? Que eu desenvolvo com meus alunos e ao acabar esse projeto de pesquisa, quando ficou com um resultado interessante, a gente coloca no observatório também. Eu vou dar um exemplo de um projeto que encerrou semana passada, né? Acho que foi semana passada, que a minha aluna defendeu o seu TCC, mas é um projeto muito interessante que a gente futuramente vai colocar no observatório, que é o impacto da, da pesquisa de docentes do observatório. O que seria isso? A gente analisa, vou dar um exemplo, vamos supor que eu produzi, né, um artigo X. A gente analisa o quanto que esse artigo X impactou na comunidade científica, né? A gente analisa todos os artigos que citaram esse artigo X, a gente analisa quais assuntos esse artigo X influenciou, daí a gente tem o quê? Quais trabalhos impactam mais a comunidade científica dentro do ProfEPT, por exemplo, né? E esse trabalho a gente conseguiu um resultado muito legal. Futuramente a gente quer colocar dentro do observatório. E a gente tem também, eu estou começando agora a orientar uma aluna, né, que o projeto dela vai de encontro com o impacto na sociedade, né, e talvez, quem sabe, a gente consiga também colocar isso dentro do observatório, tá? E também a gente tem as demandas, por outro lado, a gente tem as demandas do programa. Então, de acordo com as demandas do programa, a gente vai colocando também dentro do observatório. Um exemplo é a autoavaliação, tá? Então, a parte de autoavaliação, ela é organizada, discutida dentro do núcleo, dentro do NAP, tá? Então, é todo o mérito do NAP, a parte de autoavaliação, tá? O observatório apenas executa os instrumentos e faz a análise de dados. Quanto à equipe, qual que é a equipe do observatório hoje? Hoje, digamos assim, eu coloquei as pessoas que sem elas não teria como existir hoje o observatório. Eu tenho o Tiago e o Lorenzo, que são da TI, do IFTM. Eles me ajudaram muito na parte de infraestrutura, tá? E a gente tem o Marcelo Ponciano, que é um docente do ProfEPT e diretor do meu campus, que sem ele também a gente não conseguiria ter o observatório como está hoje. Ele ajudou muito na tomada de decisão, a gente conseguir a autorização do CNPq, a gente elaborou junto o regulamento de acesso ao servidor MIDI, como que seria esse servidor, então ele correu atrás, ele ajudou muito a gente a ter esse servidor. Por que é tão importante a gente ter um servidor? Primeiro que a gente tem um domínio institucional, né, que a gente tem uma ferramenta dentro do domínio institucional, é muito importante, né, para a gente dar um respaldo maior para a ferramenta. E um segundo motivo é que uma hospedagem, né, para ter esse número de acesso que o observatório tem, é muito caro, né? Então a gente teria que ter um custo muito alto aí por mês, para a gente ter o observatório rodando, né? Então isso foi muito importante. E a gente tem, né, o Yuri, que é a pessoa que liga o observatório à coordenação nacional, né? Ele ajuda a gente na parte de suporte ao usuário, e ele é muito importante para a execução das funcionalidades do observatório, né? E tem que eu lido com tudo, né? Eu sou desde o líder, da ideação, né? O que a gente vai ter no sistema, como é que ele vai ser, infraestrutura, suporte ao usuário, e eu que desenvolvo o sistema, né? E sou docente do programa, tá ok?
E a gente tem também várias pessoas que contribuem diretamente para o observatório. A gente tem, como eu disse, os alunos do IFTM, a gente contribui bastante, né? Que a gente desenvolve os projetos iniciais, né? Eu desenvolvo com eles, depois eu coloco no observatório, né? E a gente tem os docentes do próprio programa que ajudam muito. Toda vez que alguém coloca uma dúvida no grupo e um outro docente explica, ele sabe usar aquela questão, tudo, explica, isso aí já está ajudando muito a nossa equipe, né? O Brito, ultimamente, ele vem ajudando tanto, assim, de forma voluntária, né? A gente nem pediu e ele viu que eu estava, né, com a demanda muito alta, já se adiantou, explicou, fez um manual que ficou excelente, um manual de primeiro acesso. Então, assim, sou muito grato a essas iniciativas, né? Eu acho que o Prof. EPT, ele é muito complexo, ele é muito grande, muita diversidade de opinião, né? E tudo que a gente vai fazer no Prof. PT é complexo devido ao tamanho do programa também, né? E essas iniciativas de ajudar são fundamentais para o programa, tá? É, se a gente não tiver essas iniciativas de um ajudar o outro está com, né, tá com a demanda alta, aí o outro vai e ajuda, a gente começa a ficar complicado o andamento do programa. Então a gente tem que ter esse espírito de um ajudar o outro no programa, porque senão a gente não dá conta, né? Pois bem, vamos lá. Hoje, a gente pode organizar as funcionalidades, o objetivo do observatório, em 5 pilares. A gente tem o pilar da gestão, né, que hoje a ferramenta ajuda a gente na gestão de pessoas e de disciplinas eletivas. Tá? A gente tem um pilar que é o diagnóstico, né? Então, como que a gente organiza, apresenta as informações relacionadas ao perfil docente, ao impacto na sociedade, né? Como que estão a situação do programa hoje. Então, a gente tem esse papel também. A gente tem o pilar da autoavaliação, né? O observatório aplica os instrumentos e depois faz a análise de dados desses instrumentos, organiza esses dados e mostra esses dados para as pessoas, né? E a gente tem o pilar da divulgação dos resultados. O observatório hoje divulga os produtos educacionais, as dissertações que são produzidas pelo programa, e através dessa divulgação a gente vai conseguir também vários indicadores, né, importantes para o programa. Por exemplo, qual que é a média de tempo para a conclusão do curso? A gente vai ter também, por instituição associada, no caso, a gente vai ter quais tipos de produtos educacionais que são mais produzidos pelo programa, número de acesso, quantas pessoas acessaram as dissertações, etc. Né? E a gente também tem o pilar de acompanhamento de egresso. Né? Esse pilar está muito, assim, está nascendo ainda. A gente está tendo cuidado de coletar as informações do egresso, né? Agora, como efetivamente que vai ser esse acompanhamento de egresso, é um estudo aí que a gente está querendo fazer e que a gente quer fazer da melhor forma possível. Então vamos lá, né? A gestão. Como eu falei inicialmente, em 2019, tá? Quando a gente apresentou o protótipo do observatório, a gente importou os dados de docentes da plataforma Sucupira. E a primeira vez que a gente fez a gestão de disciplinas eletivas, também a gente importou esses dados da plataforma Sucupira. Mas a partir de 2020, essa demanda ficou inviável. Por que ficou inviável ficar importando dados da plataforma Sucupira? A plataforma, ela disponibiliza um relatório, né, de docentes, discentes, um relatório em formato Excel, e esse relatório ela disponibiliza apenas após o final do período de coleta, tá? Então, o que que acontece? Às vezes, se você pegar um relatório hoje, você vai pegar dados que têm 1 ano e meio de atraso, né? E o ProfPT é um programa muito grande e o número de docentes que saem e entram por ano é relativamente alto, né?
A gente tem, por exemplo, novos alunos que têm que estar no sistema em janeiro por conta das disciplinas eletivas, eles não estarão porque não fechou o período de coleta. Então ficou inviável importar esses dados da plataforma Sucupira, tá? Como que acontece hoje, então, para o professor estar no observatório, para o aluno estar no observatório? Quanto ao professor, o coordenador local, né, quando ele tiver novos docentes, ele deve encaminhar para o Yuri quais são esses novos docentes. Ele tem que encaminhar o nome, e-mail, quando vai começar no programa e o link do Lattes, tá? Quando um docente do programa vai ser descredenciado, o coordenador local ele tem que ir lá nesse professor e cadastrar a data de descredenciamento. Eu vou mostrar para vocês como que seria isso, tá? Deixa eu entrar aqui. Essa tela do observatório aqui, isso aqui, gente, é um ambiente de teste, não é o observatório de produção, certo? Assim, é um ambiente de teste, ok? Bom, então eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês o que seria onde que esse docente entra e onde que a gente cadastra o descredenciamento. Só um instante aqui. Olha, eu estou fazendo autenticação no observatório. Eu tenho um perfil administrador, então muitas funcionalidades aqui que vão aparecer não vão aparecer para vocês, né? Essa aba aqui de administração é uma delas, né? Então isso aqui só vai aparecer para mim. Bom, então aqui docentes permanentes. Bom, este incluir docente aqui aparece só para a coordenação nacional e para o administrador, tá? Para vocês não tem essa opção aqui. Para vocês vão ter essa opção aqui, né? Que é editar o professor. Vamos supor que o professor errou o e-mail dele, né? Esse e-mail aqui ele não quer autenticar, ele não quer entrar no observatório por esse e-mail. Então vocês têm como alterar o e-mail do docente. E também vocês têm como descredenciar esse docente. Se vocês colocarem aqui uma data de descredenciamento e der salvar, esse docente não vai ficar aqui mais no permanentes, ele vai ficar aqui em docentes descredenciados, ok? Então, essa mudança de e-mail do docente e o descredenciamento é papel do coordenador local, tá? E para incluir um docente novo no sistema, quem faz isso é o coordenador, a coordenação nacional, tá? Importante, gente, toda vez que a gente insere um novo docente no observatório, automaticamente ele já tem uma conta de usuário no sistema. E essa conta de usuário no sistema, ele vai usar o próprio e-mail, tá? Então, isso é bom para deixar claro para vocês, tá? Secretários. Secretários, o coordenador local pode cadastrar um novo secretário. O secretário ele vai ter acesso a quê? A documentação dos alunos das turmas eletivas, tá? Então, esse é o papel do secretário no observatório. Discentes. Como eu falei para vocês, em 2019, isso, 2019, estou até perdendo a noção de anos aqui, né? Mas o que aconteceu? A primeira versão, digamos assim, do observatório, a gente, a gente importou os dados dos discentes, né? Que é a turma de 2017, tá? Mas aí, depois, a gente não importou mais os dados dos alunos, né? E como é que funciona então para inserir um novo aluno dentro do observatório? Esse aluno ele é inserido dentro do observatório a partir do primeiro acesso. Então, no primeiro acesso, o que vai acontecer? O aluno ele vai colocar lá o primeiro acesso, vai colocar suas informações e automaticamente é criada uma conta de usuário para esse aluno, tá? Egresso. Quando que o sistema sabe que aquele aluno deixou de ser aluno e ficou egresso?
quando ele informa os dados, né, da defesa de dissertação. Estes dados de defesa de dissertação podem ser inseridos tanto pelo coordenador local quanto pelo egresso. Então, qual que é o papel do coordenador local? Conferir, né, se os docentes estão cadastrando de forma correta. Então, vocês vêm aqui em pessoas discentes e confere, por exemplo, no Instituto Federal Triângulo Mineiro. Então, olha só, os alunos cadastraram de forma correta? Ah, né, se tiver algum problema de cadastro, vocês têm que comunicar para a gente, ok? Pois bem, voltando aqui. Ah, tá. E aqui em egressos, né? Aqui eu confiro todos os egressos do IFTM. Então, vem aqui, Instituto Federal Triângulo Mineiro. Nossa, eu tenho 12 egressos. Estão faltando dois aqui, porque apareceram só 10. Então, eu posso vir aqui e verificar quem são esses. Eu venho aqui, por exemplo, em 2017. Olha, tem três aqui cadastros que eu tenho que verificar. E outra coisa, tem um cadastro duplicado aqui, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que solicitar a coordenação nacional, né? Na verdade, eu vou mostrar para vocês onde que a gente solicita os problemas, né? A gente fala, olha, tem um registro duplicado aqui, é o Breno, ele está duplicado, tá? Mas depois eu tenho que verificar que esses dois alunos aqui não colocaram os dados de egresso no sistema, né? E tanto o egresso como o coordenador local, ele pode alimentar essas informações. Aonde? Aqui em defesa de dissertação. Então, se ele pegar e colocar as informações aqui, olha, se o coordenador colocar as informações da defesa de Breno aqui, ele vai se tornar egresso. Então tem essas duas opções, ou o coordenador local ou o próprio egresso. Autenticação, né? Uma das grandes dúvidas das pessoas, problemas, é o login, né? O acesso ao observatório. Vocês têm que entender o seguinte, que o observatório ele tem vários perfis de usuário. Ele tem o perfil administrador, que no caso sou eu. Ele tem o perfil de coordenação nacional, coordenador local, docente, discente, egresso. Então, todos esses perfis, eles têm papéis diferentes dentro do observatório, tá? Então, o que que acontece? Quando você vai logar no sistema, vocês possuem duas possibilidades. Ou usar um provedor externo, ou autenticar pelo observatório. As duas formas são totalmente seguras, vocês podem ficar tranquilos. Quando vocês vão fazer uma autenticação pelo provedor externo, por exemplo, o Google, o Gmail que faz a autenticação e avisa o observatório, olha, o Hernani realmente é o Hernani. Pronto, tá? E é muito seguro, tá? Muito seguro mesmo. Podem ficar tranquilos. Aqui, só para vocês entenderem, meu usuário aqui está logado, eu vou sair para mostrar uma coisa para vocês. Olha só, eu tenho um usuário que é o hernanimela.iftm.edu.br. O domínio iftmedu.br é gerenciado pelo Gmail, então eu consigo acessar pelo Google. Quando eu vou fazer login, eu tenho duas opções. Ou eu posso usar uma conta no observatório ou usar o Google. Tem essas duas opções. Tá? Eu posso tanto vir aqui ou aqui. Mas eu não tenho uma senha cadastrada, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu posso vir esquecer sua senha, e informar meu e-mail, né? Aí eu vou receber um e-mail que vai me contar os passos para eu cadastrar uma senha. Então, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. Vocês têm duas opções para autenticar no sistema, sempre. Ou por aqui, ou diretamente pelo provedor externo. Vocês têm sempre essas duas essas duas opções, ok? Voltando aqui. Então vamos lá. Disciplinas eletivas, né?
As disciplinas eletivas, até que antigamente tinha mais dúvida, agora até que tem menos dúvidas, né? Mas assim, vamos lá, né? A tela de oferta e procura, ela muda de acordo com o usuário, tá? Então, o aluno, nessa tela vai aparecer o quê? As disciplinas que ele tem que cursar. O docente, ele já tem acesso a essa tela? Tem, vai mostrar a sua oferta de disciplina eletiva. Ele pode tirar ou colocar uma nova oferta dele, apenas dele, o docente. O coordenador local, ele pode colocar ofertas de disciplinas eletivas da sua IA, tá? Apenas da sua IA. E a coordenação nacional, ela pode colocar ofertas de todas as IAs, ok? Desde o ano passado, o Prof. EPT vem adotando o quê? Vocês encaminham para a coordenação nacional e apenas a coordenação nacional ela alimenta o sistema. Ok, é uma estratégia. Vocês têm essa opção, mas também tem a opção de cada coordenador local alimentar o observatório da sua realidade, da sua IA, né? Quais serão as ofertas da sua IA. Então, vai de acordo com as regras da coordenação nacional. O sistema está disponível dessa forma. Quanto à documentação, alguns discentes questionaram, né, por que tem que ficar colocando documento e tal. O que aconteceu? A primeira vez que foi ofertada a disciplina letiva, é, foi uma, tipo assim, criaram várias dúvidas de como que seria realizada essa distribuição de alunos entre IA, etc, né? Aí o que ficou decidido? Cada aluno que vai cursar em uma outra IA, ele tem que ser vinculado como aluno especial nessa outra IA. Aí acabou, a hora que ele finalizar aquela disciplina nessa outra IA, a IA faz um certificado de conclusão daquela disciplina para esse aluno, ok? Pois bem, ficou definido assim. Mas para esse aluno ter um vínculo de aluno especial em outra IA, essa outra IA tem que ter o documento desse aluno. Tá? E a forma mais tranquila que a gente percebeu para fazer isso é o quê? O próprio aluno colocar seus documentos no sistema e esses documentos ficam disponíveis apenas para as IA que o aluno vai fazer disciplina eletiva. Então, se ele vai fazer disciplina eletiva no IF São Paulo, no IF Rio de Janeiro, então só essas duas IA vão ter acesso aos documentos desse aluno, tá? É, o instalamento, né? Como é que a gente distribui os alunos em turmas? A gente no observatório fez um algoritmo que a gente tenta distribuir da melhor forma possível. Esse não é aleatório esse algoritmo, ele tenta distribuir da melhor forma possível esses alunos, ou seja, de forma que os alunos tenham o número mais igual possível a quantidade de alunos mais igual possível, né, entre as turmas e também o menor número possível de quantidade de instituições dentro de cada turma. Então, assim, é um algoritmo muito interessante e que tem tido bons resultados. Bom, então vamos para o pilar de diagnóstico, né? Entender um pouquinho como é que funcionam os indicadores, né, que a gente faz relacionado inicialmente com produção científica, a gente vai ter mais, né? Então vamos lá. A gente usa a plataforma Lattes e o Qualys para gerar esses indicadores, o perfil docente, né? Como eu falei para vocês, em 2019 foi feito manualmente, no início de 2019 foi feito manualmente pelos alunos de IC e esse ano a gente conseguiu fazer isso de forma automática, né? A última importação que a gente fez foi dia 12 de março. Então, o que que acontece, gente? Os indicadores que vocês visualizam, aqui deixa eu voltar aqui para o observatório, os indicadores que vocês visualizam aqui, tá?
foram elaborados dia 12 de março de 2020. Então, o que acontece, gente? Este é o cenário, né, de março de 2020. Então, esse é o cenário dos docentes que a gente tinha no sistema nessa data, tá? A gente não definiu ainda, junto com a coordenação nacional, as datas ideais para a gente executar essa geração de indicadores, tá? Agora, em agosto, vão entrar muitos docentes no programa e é interessante, né? Às vezes a gente executar esses indicadores uma vez no início do ano e uma vez agora em setembro, outubro, né? Por quê? Porque aí a gente tem o mais próximo aí da realidade relacionada com o corpo docente, né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: todo indicador a gente tem essa interrogação que explica o objetivo desse indicador, tá? E a data que ele foi extraído. Então, toda vez que você tiver uma dúvida sobre o indicador, vocês vão clicar aqui nessa interrogação e aqui vai falar o objetivo do indicador e a fonte de dados desse indicador. E existe uma polêmica aí, né, quanto aos periódicos, né, o extrato dos periódicos. Eu vou explicar para vocês. O que acontece? A gente tem oficialmente os extratos apenas de 2013 e 2016, certo? Quais periódicos 13 e 16. Esse periódico 2017 e 2020 não foi divulgado ainda, né? Ele provavelmente vai ser divulgado no final do ano. O que o observatório tem usado são dados não oficiais. É uma planilha que foi discutida no seminário de meio termo de 2019. Tá? E esses dados vão sofrer alterações. Isso está claro, né? Algumas revistas que estavam como C, vai ficar B3, por exemplo. Então, isso a gente vai ter alterações. Tá? Mas este cenário que está no observatório é o mais próximo do que a gente vai ter na nossa avaliação, tá? Que vai acontecer agora no final do ano, né? Então esse cenário é o mais próximo, só que a gente não tem os dados oficiais. E eu gostaria de deixar claro para vocês o seguinte: esses indicadores não é para falar que um docente é melhor que o outro, uma IA é melhor que a outra. Esses indicadores são para assim, para mostrar para a gente a situação real do programa, né? E a gente definir algumas ações para ajudar o programa. Então, vamos supor que eu tenho um docente que está com a produção científica baixa. Ele é pior que outros? Não, né? Ele é importante assim como os demais, tá? Só que a gente pode definir algumas ações para ajudar esse docente. Essa é a ideia do observatório. Me preocupa porque eu recebi alguns e-mails de docentes preocupados, falando em pontos, que meus pontos não tão certo. A ideia não é essa. A ideia não é falar que um professor tem mais ponto que outro. A ideia é a gente mostrar, né, um cenário de como está o programa e a gente definir ações para uma instituição ajudar a outra, um docente ajudar a outra, assim por diante. Não é punitivo, tá? É apenas um diagnóstico mesmo. Por isso eu gosto do termo diagnóstico. É para mostrar a real situação do programa, daquele docente, etc. E tem um indicador que é muito interessante, eu vou mostrar para vocês agora. Para mim, em termos de produção científica, é um dos mais importantes que a gente tem, que é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu autenticar novamente, tá? Lembrando que essa aqui é uma base de dados de teste, viu, gente? Um sistema de teste não é o sistema real, tá? Mas vamos lá. Está carregando aqui, olha só. Se eu vier aqui, indicadores, docentes, produção por professor, olha que bacana. Eu vou escolher aqui, ó, os 3 últimos anos, né? Por exemplo, tá aqui, 2019, 18, 17. Aí aqui está a produção do Hernani, a produção
do IFTM e a produção do ProfEPT. Ah, eu não quero considerar resumo em evento, né? Eu não quero considerar artigo completo em evento, sei lá. Só artigo em periódico, capítulo de livro e livro. Então, o que, que vai acontecer? Olha só. O Hernani Melo, ele tem, em média, em 3 anos, 4 publicações, tá? O IFTM, em média, tem 5 publicações. E o ProfEPT, em média, ele tem quase 7 publicações por professor, né, em 3 anos. Então, esse indicador mostra o quê? Olha, em termos de produção científica, o Hernani Melo ele está abaixo da sua instituição e abaixo da média do ProfEPT. Ele é pior que os outros? Tomara que não, né, gente? Ele é menos importante do que os demais docentes do ProfEPT? Eu, sinceramente, não me vejo menos importante do que os demais docentes do ProfEPT. Mas o que, que eu enxergo aqui? Olha, eu tenho que tomar algumas ações, né, de forma que eu aproxime o máximo, né, o mais próximo possível da média da minha IA. E a minha IA, né, o IFTM, os docentes do IFTM, ele tem, olha, a gente está, né, quase 2 artigos aqui menos que a média do ProfPT. Quais são as ações que a gente tem que fazer para tentar melhorar? E a coordenação nacional? A coordenação nacional, ela tem que olhar a média nacional e falar assim, quais IA estão com a média, estão com a produção abaixo da média, né? E quais estão acima da média e quais atitudes, quais ações que a gente pode fazer para que esses números tendam a ficar o mais próximo da média possível, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que o observatório ele traz muita informação para as IA, para a coordenação nacional. Mas se não tiver ações a partir desses resultados, não tem nem sentido o observatório, né? O observatório não é para falar que um é melhor que o outro, e sim tomar decisões, né, que ajudem o programa. Esse é o objetivo do observatório, ok? Então, vamos lá, né? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, assim, inclusive, é só adicionando essa questão do novo Qualis, lá quer ver aqui, ó, lá nos indicadores, as produções que são contabilizadas aqui, a gente mostra aqui em pessoas docentes, produção científica. Só que isso aí gerou tanto desconforto, né, que a gente teve que tirar essa opção e deixar disponível apenas quando a gente tiver a publicação oficial dos periódicos. Então, quando a gente tiver, provavelmente no final do ano, a publicação oficial do Qualis Periódicos, a gente vai rodar de novo esses indicadores e a gente vai disponibilizar essa produção científica por pesquisadores aqui para vocês, tá? Outro ponto importante aqui no diagnóstico, eu esqueci de comentar, esse tema de pesquisa, gente. Então, vamos supor que eu quero eu estou desenvolvendo com o meu aluno um projeto sobre egresso, né? Aí eu venho aqui, mas quem do ProfEPT já trabalhou com egressos? Aí eu ponho egressos aqui, egresso. Aí eu vejo, olha, quais são os pesquisadores que já atuaram, já pesquisaram, né, este assunto egressos. Isso aqui me ajuda na hora, por exemplo, de compor uma banca, na hora de fazer uma coorientação, uma parceria, etc. Né? Eu acho muito interessante essa busca que o observatório tem. Pois bem, indicadores. Só para concluir aqui essa parte de indicadores, tá? Quando eu faço a geração desses indicadores, assim, a importação de currículos dura em torno de 10 minutos. Em 10 minutos eu tenho todos os currículos dos docentes do ProfPT na minha máquina. E a geração dos indicadores demora aproximadamente um ano, desculpa, um dia, né?
Então, em um dia a gente tem essa atualização de indicadores, tá? É, aplicar autoavaliação, né? Agora a gente vai entrar no assunto autoavaliação. Como eu falei para vocês, toda a autoavaliação, desde de como que ia ser elaborado, datas, instrumentos, como que é a análise dos resultados, tudo isso é feito por um grupo, que é o NAP, né? Que é o Núcleo de Autoavaliação, Planejamento Estratégico, né? Eu queria colocar algumas informações relacionadas à autoavaliação. Primeiramente, cada usuário, ele responde um único questionário. Então, a hora que ele entra no sistema, ele vai responder um único questionário. E a resposta, gente, é anônima, tá? Então, alguns coordenadores falaram assim: ah, tem como eu saber quais discentes ainda não responderam? Não, porque o aluno, o discente, ele responde e pronto, a gente só tem quantidades, né? Quantos discentes já responderam, quantos discentes faltam, mas qual discente respondeu a gente não tem, tá? O único que a gente tem é o coordenador, porque só tem um, então sabe se o coordenador respondeu ou não, né? Egresso. Ele só consegue responder como egresso após ele informar os dados de defesa e dissertação, porque o sistema ele sabe que aquele discente virou egresso apenas quando ele informa os dados da defesa de dissertação, tá? E uma dúvida também que acontece é o seguinte: a autoavaliação de disciplinas é feita pela disciplina inteira e não por docente. Então, vamos supor que uma disciplina obrigatória ou até mesmo eletiva, né, foi ministrada por 3 docentes. O aluno ele vai, o discente ele vai avaliar a disciplina inteira e não por docente, ok? Lá, quando ele vai avaliar a obrigatória, o sistema pede para ele informar um docente. Este docente que ele vai informar, ele tem que informar o docente que com a carga horária maior na disciplina, tá? Ah, mas se a carga horária for igual, então ele escolhe um e pronto. Por quê? Qual docente que foi dessa disciplina é apenas para o observatório conhecer um pouco mais sobre quais docentes estão atuando nas disciplinas obrigatórias, tá? É mais um dado que a gente pode ter que futuramente pode ser útil para a gente. Em termos de autoavaliação, não vai julgar em nada esse professor selecionar um professor ou outro e tal, tá? Então, só para deixar claro para vocês. Indicadores. Hoje, a nossa autoavaliação tem, se eu não me engano, 73 indicadores, tá? E esses 73 indicadores serão exibidos, tá, em dimensões. A gente tem dois modelos, o NAP e a CAPES. A CAPES, ela faz a avaliação do programa em 3 dimensões ou quesitos, né? Tem gente que usa o termo quesito. Então, no NAP, a gente tem. Agora eu esqueci o número de dimensões, não sei se são 7, mas depois a gente olha lá. Então a gente tem mais dimensões. Eu acho que foi bem interessante essa divisão que o NAP escolheu. Por quê? Porque tem como o programa é muito grande, a gente tem muitos indicadores, fica mais fácil definir as ações, né? Por quê? Porque a autoavaliação, gente, ela está totalmente vinculada ao planejamento estratégico. Então a gente tem 73 indicadores, né, que é só o começo, né? A partir disso, a gente tem que elaborar um planejamento estratégico, elaborar ações que vão ajudar o programa. Então, esses indicadores vão só ajudar a gente a ter um cenário da realidade do programa. E a gente vai ter futuramente um planejamento estratégico para definir ações, né? Que na minha opinião é a etapa mais complexa, né? Esse planejamento estratégico, a gente só, né? Essa parte de instrumentos da autoavaliação, na minha opinião, é até mais tranquila, a análise de dados, mas essa parte de planejamento estratégico realmente é bem complexa, né? E a gente tem aqui, gente, o seguinte: nesse sistema de autoavaliação, a gente tem várias etapas. Lá no final do ano, a gente vai ter uma etapa de rever o processo de autoavaliação. Então, algumas dúvidas foram inseridas aí agora nesses dias, né? Por exemplo, qual o intervalo ideal entre a data da defesa
e a autoavaliação a ser considerada para o aluno responder como egresso, ou seja, qual que é o período que eu vou considerar que ele está maduro para responder como egresso. Então, isso a gente vai ter que discutir depois no final do ano, né? No sistema hoje, se ele informa os dados da defesa de dissertação, ele já tornou egresso, ele pode responder como egresso, tá? Mas aí a gente vai ter que pensar nesse intervalo, vai ficar para a próxima autoavaliação. E outro questionamento é o seguinte: o coordenador local hoje, ele está demorando em média 20 e poucos minutos para responder a autoavaliação. E ele só responde informações relacionadas à IA, né, que é o instrumento da IA. Tá? Aí algumas pessoas questionaram que o coordenador local, como ele é necessariamente um docente também do programa, ele respondeu algumas perguntas relacionadas à atuação docente. Então, isso aí ele não responde hoje, mas a próxima autoavaliação a gente vai rever e também, não sei, a gente vai discutir, se for o caso, a gente colocar também perguntas relacionadas à atuação docente para o coordenador local responder. Então, esses questionamentos que surgiram, é natural surgir, é a primeira vez que a gente está aplicando essa autoavaliação, super natural. A gente vai ter um momento lá no final do ano para rever esse processo de autoavaliação. Divulgação dos resultados, eu acho que quando o egresso ou o coordenador local informa os dados da defesa e dissertação, isso aí fica disponível para a comunidade, esse acesso aos produtos, às dissertações, tá? Então é muito importante para a gente divulgar o trabalho do próprio EPT e a gente também vai ter vários indicadores interessantes a partir desses dados. Então é muito importante que o coordenador local esteja atento, né? Confira os dados no sistema e veja se está bem atual, tá? Isso é importante para o programa, principalmente porque a gente vai ser avaliado no final do ano, né? A gente vai fechar o quadriênio, tomara que o programa obtenha uma nota interessante, né? Para isso a gente tem que trabalhar bastante, a gente tem que o máximo de informação que a gente puder passar para a comunidade melhor, né? Bom, acompanhamento de egresso. Hoje, a gente está apenas recebendo as informações, né? A gente está tendo contato desses egressos, né? A gente tem o currículo Lattes do egresso, a gente tem o Facebook e o e-mail, né? Qual que é a nossa expectativa? Da mesma forma que a gente consegue elaborar um perfil docente a partir do currículo Lattes, por que não a gente ter um perfil de egresso a partir do currículo Lattes desse egresso, né? Ou a partir do Facebook desse egresso, né? O Facebook é uma ferramenta muito poderosa, né? A gente consegue até identificar influenciadores através do Facebook. Entretanto, devido a várias polêmicas, né, envolvendo principalmente política, o Facebook barrou vários dados, né, que a gente podia obter antes, que a gente não pode obter mais, né? Então, nem sei se a gente vai conseguir usar o Facebook aí como uma ferramenta de análise de dados. Vamos ver, né? Mas, enfim. E a gente tem aí, a gente seria interessante a gente definir uma estratégia de acompanhamento de egressos. Eu sou até a favor de ter uma comissão só para isso, né? E a gente tem que analisar vários itens, como impacto social, né? Eu acho que eu defendo a ideia de que por exemplo, um instrumento que a gente pode aplicar para o egresso, ele não tem que ser igual a todos os egressos, a gente tem que ter uma inteligência aí de forma que, de acordo com o caminho de cada egresso, a gente vai fazendo perguntas distintas, né? É o que faz a inteligência artificial aí, né? Enfim, a gente tem que amadurecer a ideia do acompanhamento de egresso. Bom, falar um pouquinho do observatório hoje, né? Hoje, a parte de divulgação dos resultados foi disponibilizada em maio, né? Se eu não me engano, em maio, né? Eu estou até perdido nas datas, né? Tanta coisa que a gente fez, né? No observatório que a gente até perde a noção de datas, mas aproximadamente em maio e a gente já tem, né, aproximadamente 300 dissertações já cadastradas no observatório.
a gente tem mais de 2.500 usuários, então é muita coisa. Para vocês terem ideia, se apenas 2%, que é muito pouco, 2% de usuários tiver problemas de acesso, problemas com alguma funcionalidade do observatório, a gente tem aí 50 pessoas, né? 50 pessoas com dificuldades para você dar atenção, etc. Então, o ProfEPT realmente, a dimensão dele é muito extensa, né? E a gente tem que levar isso em consideração nas nossas decisões, nas nossas opiniões, etc. Né? Então vamos lá. Para vocês terem ideia, hoje, só de código-fonte, né, de linhas de código-fonte o observatório tem aproximadamente 60 mil linhas de código-fonte. Né? Só para comparar, um artigo completo em periódico tem aproximadamente 1.000 linhas, né? Como se fosse 60 artigos em periódicos aí. Então está muito grande o observatório hoje. E muitas vezes a gente pode ter um erro no sistema, que às vezes a gente demora uma manhã inteira para descobrir que o erro está em 3 linhas do código, né? Então, assim, é bem desgastante, assim, porque o sistema está muito grande, né? Quais são os desafios que a gente tem, né? Os desafios que a gente tem muito trabalho pela frente, tá? E pouco tempo disponível, né? Todos aqui são docentes, sabe que as nossas atividades docentes são muitas, né? A gente tem aluno de graduação para orientar, aluno de mestrado para orientar, disciplinas, atividades de extensão, a gente tem muita coisa para fazer, né? E para vocês terem ideia, o observatório nem é contabilizado na atividade docente RAD. Então, muitas vezes a gente tem que desenvolver novas funcionalidades no observatório fora do horário, né? Para vocês terem ideia, no ano passado, por conta do observatório, eu tive no máximo 4 dias de férias. Esse ano também eu tive 3 dias de férias, né? Então, assim, começa a prejudicar a vida pessoal, etc. Né? Então, assim, um grande desafio que a gente tem hoje é que a gente tem muito trabalho e pouco tempo disponível, né? Trabalhos futuros, a gente tem muita coisa para melhorar no observatório, a gente tem algumas funcionalidades que são importantes e ainda não tem no sistema, como remoção de secretários, desistência de discentes, né? Terminar a autoavaliação, porque a autoavaliação eu esqueci até de mostrar como é que seria o resultado da autoavaliação, vou mostrar para vocês, tá? A autoavaliação, a gente vai exibir as informações no site, mas assim, futuramente a gente quer que exiba automaticamente também em um relatório, um arquivo PDF, né? Vou mostrar para vocês rapidinho, que eu esqueci, como é que a gente vai mostrar os resultados da autoavaliação, né? Novamente, esse ambiente é de teste, viu, gente? Como é que a gente vai exibir o resultado da autoavaliação? A gente vai ter aqui programa e disciplinas. O observatório, a gente fez uma autoavaliação da ferramenta, que eu acho que é importante para a gente melhorar a ferramenta, mas não faz parte da autoavaliação do programa, tá? Por isso que está separado aqui. Tá? Então, se a gente vier do programa, a gente tem duas formas de exibir esses indicadores, né? Organizados pelo NAP ou pela CAPES. Pela CAPES a gente vai ter menos dimensões, aqui mais dimensões quesitos. E aqui a gente escolhe qual instituição que a gente quer analisar. Aqui está analisando de todas as instituições associadas. Então tem aqui todas as dimensões, você seleciona qual dimensão que você quer analisar, né? E aqui tem os indicadores, tá? Vamos supor que eu quero analisar do meu campus, né, do IFTM. Então eu venho aqui, vou selecionar o IFTM, vai aguardar um pouquinho, porque são muitos dados, né, ele tem que fazer vários cálculos, tá aqui. Então o que vai acontecer? Todo indicador a gente vai ter sempre comparando a instituição, né, que eu estou analisando e a nacional. Então eu tenho aqui, ó, a amostra.
Tudo que é azul é instituição local, tudo que é rosa é nacional. Então aqui, olha só, esse indicador ele foi é, preenchido por 9 nacionais, coordenadores locais, perdão, 35 docentes e 157 discentes. E no IFTM, nenhum coordenador, 6 docentes, 6 discentes. E aqui a gente tem os dados, né, sempre da instituição local e da nacional aqui, tá? Para garantir o anonimato, digamos assim, né, alguns indicadores, por exemplo, quando você vai analisar a coordenação nacional, né? Quando vai analisar a coordenação nacional, como apenas o coordenador local que analisa, né, que avalia, então a gente omite a opinião do coordenador daquela instituição, né? E apenas mostra a nacional aqui, tá? Então aqui estão aqui os indicadores, né, a nível nacional, que está em rosa aqui, ok? É, vamos supor que eu quero analisar a dimensão egresso. Aí eu venho aqui e vão estar aqui. As respostas abertas, eu posso clicar aqui e ver todas as respostas, tá ok? Eu venho aqui e vejo todas as respostas. E eu vou ter apenas assim, quem respondeu, quem comentou, né? Foi um egresso. Eu não vou ter o nome desse egresso, o nome do discente ou do docente, etc. Ok? Depois a gente vai discutir com mais calma esses resultados aqui da autoavaliação. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então a gente tem que terminar essa autoavaliação e a gente tem que rever o texto, rever a interface, né? A interface ela tem que estar adaptável, né? Tanto para um celular como para um computador. Então tem algumas telas ainda que tem que rever quando a gente acessa pelo celular, né? Então tem muita coisa que a gente tem que melhorar, tá? E a gente tem novos indicadores, por exemplo, no perfil docente a gente tem a produção técnica, a gente tem indicadores para isso, registro de software, etc. A gente tem que ter estatísticas do programa, como média de conclusão de curso, impacto na sociedade, acompanhamento de egresso, a gente tem vários novos indicadores, né? Um ponto assim que me preocupa bastante, né, que eu gostaria de ter parcerias, né, que é o seguinte, o que está me preocupando, na verdade, né? O observatório, hoje, por mais que ele teve a preocupação esse ano de colocar o Velibras, colocar o observatório em inglês também para ajudar na internacionalização, né? A gente recebeu um professor o ano passado dos Estados Unidos e a gente não tinha um local para mostrar o que a gente produzia para ele, né? Então, se tivesse o observatório em inglês, igual tem hoje, a gente conseguiria mostrar os resultados do programa para ele, né? Então, até nesse momento que a gente recebeu esse docente de Ohio, a gente falou assim, nossa, a gente precisa melhorar essa parte de internacionalização, né? Exibição de resultados, né? Mas, enfim, uma coisa que me preocupa muito é a questão da inclusão, né? A gente defende tanto a educação inclusiva, né? E o observatório ele não está totalmente inclusivo, né? A gente tem alguns discentes que possuem deficiência visual, né? E o observatório ele é totalmente visual, né? Ele não serve para quem tem deficiência visual, essa é a verdade, né? Aí eu pensei, né, que seria interessante nesse caso. Eu acho que seria interessante um aplicativo de celular, tá? Que utilize assistente pessoal virtual, né? Por exemplo, o Google Assistente, né? Que você, por comando de voz, você realiza as tarefas, tá? E eu pensei nesse aplicativo para fazer as solicitações básicas né, do programa, como disciplina letiva, autoavaliação, etc, né? Só que assim, é um novo projeto, né? É um projeto que eu acho que a inclusão merece um projeto dedicado só à inclusão, né? A gente precisa, com carinho, fazer um projeto bem interessante, bem bacana,
né? Aí vai o convite para algum docente do ProfEPT assumir esse projeto, né? Porque realmente eu tô, além do observatório, eu tenho mais, deixa eu ver, mais três projetos grandes, né, da dimensão do observatório. Eu não estou conseguindo dar a devida atenção para esses outros projetos, mais o observatório, enfim. Realmente, assim, eu não tenho como assumir esse compromisso, né? Mas é um compromisso urgente, né? E eu estava olhando aqui, a gente tem em torno de 40 docentes na área com formação em computação, né? Ciência da computação, ou sistemas de informação, etc., que talvez teriam interesse em assumir, né, esse observatório, inclusive. Então, vai o convite, né? Entrar em contato comigo, a gente desenvolver junto. E não só o observatório inclusivo. Se um docente do programa tiver interesse em fazer, né, uma nova estratégia, uma nova ferramenta que vá contribuir com o observatório, né? A gente trabalhar em conjunto. Eu sou totalmente favorável a isso, né? A gente sozinho não consegue em lugar nenhum, né? Então a gente, quanto mais apoio a gente tiver, melhor. E também um manual de usuário online. Eu acho que eu recebi um material agora, que eu vou ministrar uma disciplina letiva. Eu recebi um material sobre um manual mesmo sobre como ofertar uma disciplina letiva. Achei muito legal, é um material muito bem produzido. E um manual, eu acho que não só do observatório, mas um manual para o coordenador local seria fundamental, né? Eu, quando assumi a coordenação local, eu tinha várias dúvidas, né? Eu recebo algumas mensagens e percebo que os coordenadores locais novos possuem várias dúvidas básicas, né? Que um manual de apoio aí seria muito importante, né? Então, às vezes, um manual de apoio ao coordenador de curso e colocasse o observatório dentro desse manual seria bem interessante. Então, e às vezes se fosse online, melhor ainda, né, gente? Do que arquivo PDF e tal, né? Se fosse, você consegue ter divisões, abas, né? Enfim, é outra contribuição interessante de algum voluntário aí, alguém que queira contribuir com o programa seria bem interessante, ok? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre dúvidas, problemas mais frequentes que acontecem no observatório, né? Relacionado à importação dos dados. Novamente, não importamos dados do Sucupira, do CAPES, a gente que alimenta o observatório hoje. Apenas o Lattes que a gente usa, mais nada, ok? Login. Eu expliquei para vocês como funciona o login, né? Muita gente tem dúvida, muita gente fala, esqueci minha senha, o que que eu faço? Gente, usa o provedor externo, né? Aí já aconteceu do docente ou aluno, etc, né? A pessoa não lembra a senha, o e-mail que ela colocou ela deixou de usar, é um e-mail que ela não usa mais. Aí sim, ela vai ter que entrar em contato com a coordenação para trocar esse e-mail. Por quê? Porque eu esqueci a senha, eu uso o e-mail, né? Vai mandar um link para o e-mail. Se a pessoa não consegue acessar esse e-mail, então tem que mudar o e-mail. E a coordenação local consegue mudar esse e-mail. Lendo dados. Às vezes você vai acessar o observatório e fica lá lendo dados, não acontece nada. Por que acontece isso? O observatório usa uma tecnologia chamada SPA, Single Page Application. O que que é isso? O observatório, você consegue acessar no seu navegador sem internet, tá? Você consegue navegar nele sem internet. Só que essa navegação, muitas telas, você acessa dados no servidor. Esse acesso a dados precisa, logicamente, de internet. Então, se tanto o servidor do observatório está com problema de link, né, de internet, ou você tiver problema de internet, pode ser que aconteça isso, de ficar lendo dados e nunca vir os dados, né? O Chrome travar, né? Gente, software sempre vai ter problemas, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade em encontrar
a solução desse problema, né? Eu vou dar um exemplo aqui em casa. Eu tive vários problemas com o Google Meet, que eu não sei o que que aconteceu. Eu usando o Google Meet, ele travava, né? O Google Chrome, ele é muito pesado, né? Ele ocupa muita memória RAM, né? E o observatório, ele tá grande, né? Quando você acessa o observatório, no mínimo 100 mega você já vai usar de memória no seu computador, né? Enfim, às vezes a gente tem problemas que a gente não sabe o porquê deles, né? Tem que analisar cada caso. Então, assim, aqui em casa, por exemplo, as minhas Smart TVs, né, elas possuem software, lógico, né? E muitas vezes elas travam o som, né? Não acontece, trava o som, os aplicativos não conseguem, não funciona. Eu tenho que desligar da tomada. A única solução que eu achei foi tirar da tomada, passar um tempo, coloca na tomada de novo, funciona. Então, assim, infelizmente, software, muitas vezes a gente vai ter alguns problemas que a gente tem que ver caso a caso, né? E muitas vezes a gente não sabe a solução. Então, até hoje eu não descobri a solução da minha televisão. E até hoje eu não descobri por que que meu Chrome ou meu Google Meet trava muitas vezes no meu Chrome, eu não sei, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ver caso a caso. O que a gente puder fazer, lógico, a gente faz, né? A gente tem vários problemas de consistência de dados, né? Então, o discente, por mais que no primeiro acesso eu peço lá nome completo, o discente não coloca nome completo. Ano de ingresso, ainda até coloca assim, ano que iniciou o curso, o aluno vai e coloca lá 2020, mas ninguém começou em 2020, né? Então, assim, assim, erros acontecem, né? A gente não só, todo mundo pode cometer um erro, isso aí é fato, né? Então quando a gente tem um erro de dados, assim, a gente tem que comunicar esse problema. Como que hoje a gente comunica um problema no observatório? Antes eu estava recebendo e-mail, às vezes recebia mensagem pelo WhatsApp, então a gente padronizou, né? Agora a gente recebe e-mail é, aqui na página inicial, a gente recebe os problemas aqui, ó. Então, se a pessoa tiver uma sugestão, ela vai clicar aqui, e se ela tiver um problema com o observatório, relatar um erro, ela vai clicar aqui. Aí vai abrir um formulário, que aí ela vai preencher, a pessoa vai preencher com detalhes o que aconteceu, qual que é esse erro, adicionar imagens ou vídeos do erro para ajudar a gente a diagnosticar o problema, tá? E submeter. E a gente, na ordem de chegada, a gente vai atendendo os casos de problemas com o observatório. Então, dessa forma, a gente fica mais justo, né? A gente segue a ordem de chegada e de problemas, e à medida do possível, a gente vai atendendo esses problemas. Então, a gente só vai resolver problema agora do observatório por esse formulário, tá? Porque aí fica mais organizado, a gente tem como fazer estatística do que está acontecendo mais de erro, aí tem como a gente melhorar nossas ações a partir desse formulário, né? Bom, é isso, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição aí né, para novas dúvidas, novos esclarecimentos. Abraços.